Olá, pessoal! Então, a gente acabou aí de abrir o edital do concurso público de São Pedro da Aldeia de 2023, o edital da educação. Banca IBAN, a banca IBAN é uma banca queridinha dos municípios da região aqui do Rio de Janeiro, região dos lagos, né? E a gente acabou também de ter uma prova do IBAN em Saquarema. Então, a gente é uma prova bem conhecida da gente, lembrando que a prova do IBAN é difícil da gente achar por aí, né? Difícil achar nesses sites de concurso, tá? Então, a gente vai encontrar ele em vídeo, em resolução de questão por vídeo, né? Nos vídeos do YouTube. É bem difícil encontrar a questão da banca IBAN, mas é uma banca que gosta de questões objetivas, retas, diretas. Ela usa só 4 opções, né? A, B, C e D. Então, é uma banca que alguns consideram fácil e, ao mesmo tempo, difícil por ser tão objetiva nas respostas. Então, vamos lá. A inscrição do concurso acontece entre 2/10/2023 a 31/10/2023 no site da internet www.iban-concursos.org.br, tá? Então, quais são os cargos, gente? Ensino superior, os cargos para inspetor escolar, orientador educacional, professor docente arte, professor docente educação física, professor docente 1, ciência, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa e matemática, e supervisor pedagógico, são os cargos de ensino superior. Agora, os cargos de formação docente de nível médio, professor docente 2. Então, aí o valor das inscrições para ensino superior, R$ 105,00, para nível médio, R$ 85,00. Então, a partir de quando que a gente vai poder fazer inscrição? Das 0h do dia 2 de outubro até as 23h59 do dia 31 de outubro, ok? Vamos lá, falar sobre o pagamento. É bom, gente, que isso, né, que vocês leiam com calma aí o edital, mas está escrito lá. Vai acontecer até as 21h do dia 1 de novembro. Caso contrário, não será considerado. Então, garantam, né, o pagamento aí do boleto de vocês para que vocês não percam essa oportunidade, tá? Não serão consideradas válidas as inscrições cujo pagamento seja realizado após as 21h. Então, quando o último dia de pagamento coincidir com algum feriado ou ponto facultativo, o pagamento do boleto deverá ser efetuado até o dia útil que anteceda o feriado ou ponto facultativo. Então, tem que pagar um dia antes, tá bom? Lembrando aí, gente, que a gente tem um feriado no dia 2 de novembro, né? Então, vai ser até as 21h do dia 1º de novembro. Não sei, aqui não estou com calendário para saber se dia 1º de novembro seria ponto facultativo. Então, se informem, tá? Então, vamos lá. O IBAN e a Prefeitura de São Pedro não se responsabilizam por pagamento realizado por meio de intermediadores de pagamento, como esses aí citados, PicPay, Mercado Pago, PagSeguro, tá? Então, nessas situações, a compensação do boleto deve ocorrer até dia 1º de novembro de 2023, ok? Lembrando aí que está avisado no edital, não adianta chorar depois, tá? Não adianta reclamar. Então, vamos lá. Isenção. Não haverá isenção total ou parcial do valor de inscrição, exceto para os candidatos amparados pelo decreto federal, né, e pela lei municipal e tudo mais. O candidato economicamente hipossuficiente tem que comprovar o CAD único, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, até a data de publicação do edital. Então, gente, até a data de publicação do edital 27, né, de setembro de 2023, tem que estar já cadastrado. Não adianta correr para cadastrar depois do edital, porque não vai valer mais, tá bom? Então, aí tem aí as condições, peguem o edital e leiam. Depois, o candidato deverá informar, constante no anexo 4, tem os anexos no fim do edital que vocês têm que acessar para poder declarar. Se declarar hipossuficiente, se declarar doador de medula, como aqui no 5.3,
o candidato deverá comprovar que tenha realizado pelo menos uma doação de medula óssea nos 12 meses anteriores à data de abertura desse edital. Então, não adianta correr para doar medula agora, né? E depois o candidato deve tiver sido convocado para trabalhar em período eleitoral pela Justiça Eleitoral. Onde, gente? Em qualquer município? Não, no município de São Pedro da Aldeia. Ah, mas eu voto em outro lugar, eu trabalho em outro lugar. Não vai valer a isenção, ok? Então, para fazer jus à isenção prevista no item 5.4 desse edital, que é, né, o comprovante aí que tenha trabalhado no período eleitoral pela Justiça Eleitoral no município de São Pedro da Aldeia, tá? O candidato deverá comprovar ter sido convocado e ter prestado serviço nas eleições pelo menos uma vez e nos últimos 24 meses, ou seja, 2 anos antes da data de abertura desse edital, comprovando por documentação lá, o nome completo tem que constar, nome completo do convocado, função desempenhada, turno, data de eleição, tá tudo no anexo do edital, a ficha que vocês têm que preencher. Existe uma ficha, tá? Então, fiquem atentos. Bom, a prova dissertativa, como assim? Prova dissertativa, sim, gente, tem redação. Então, assim como aconteceu em Saquarema, a Banca IBAN está cobrando redação no concurso de São Pedro da Aldeia. Então, vamos lá. A prova dissertativa de caráter classificatório e eliminatório será composta de uma questão por turno. Depois eu vou explicar direitinho, a respeito do qual o candidato, quer dizer que não vai ser igual para quem fizer a prova para amanhã e para tarde, tá? Deverá produzir um texto dissertativo argumentativo em prosa e versará sobre um dos componentes constantes do programa das provas disposto no anexo 3 desse edital. A prova dissertativa será realizada concomitantemente com as provas objetivas, ou seja, tudo ao mesmo tempo. A prova dissertativa valerá 40 pontos e deverá ter no mínimo 25 linhas e no máximo 30 linhas. Então, o que vai acontecer, né? Somente serão corrigidas as provas dissertativas dos candidatos que tenham sido aprovados e classificados nas provas objetivas de acordo com as proporções a seguir. Inspetor escolar, professor docente 1, classificados até 10 vezes o número de vagas de ampla concorrência, mais os empatados na última nota, tá? Então, vai ser 10 vezes o número de vagas de ampla concorrência, mais os empatados na última nota. E orientador educacional, supervisor pedagógico, professor docente arte, professor docente educação física, professor docente 1, classificados em até 5 vezes o número de vagas de ampla concorrência, mais os empatados da última nota considerada para esse fim. Então, vai ser considerado 10 vezes a mais de inspetor, professor docente 1 e de Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática e 5 vezes o número de aprovados do orientador educacional, supervisor pedagógico, professor docente arte, professor docente educação física e docente 1, ciências e língua portuguesa. Eu acho que lá em cima eu falei língua portuguesa e língua inglesa, né? Bom, enfim. E professor docente 2, classificados em até 3 vezes o número de vagas de ampla concorrência mais os empatados, tá? Então, vamos lá. A correção das provas dissertativas dos candidatos com deficiência, aprovados e classificados nas provas objetivas, observará a seguinte regra. Então, tem a regra aí dos candidatos com deficiência, né? Inspetor escolar, professor docente 1, Geografia, História, Língua Inglesa e Matemática, classificados até a 8ª colocação na listagem especial, mais os empatados. E orientação educacional, supervisor pedagógico, professor docente arte, professor docente educação física, professor docente 1, ciências e língua portuguesa, classificados até a 6ª colocação da listagem especial, mais os empatados. E professor docente 2, classificados até a 18ª colocação da listagem especial, mais os empatados, ok? Então, fiquem atentos, porque se vocês forem classificados, ficarem aí dentro do número de vagas, dobrando, né, 10 vezes ou 5 vezes, ou candidato com deficiência aí no número de vagas que eu falei, sua prova pode ser corrigida. Prova de redação, né, gente? Pode ser
corrigida nesse número. A prova vai ser corrigida e vocês precisam fazer uma boa pontuação para ter a redação corrigida nesse esquema que eu acabei de falar para vocês. Então, vamos lá. Data das provas. Quando vai acontecer a prova? Gente, dia 3 de dezembro vai acontecer as provas aí de inspetor, orientador, professor docente de arte, professor docente de educação física, professor docente 1, ciência, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa e matemática e supervisor pedagógico. Que horário, gente? Abertura do portão às 8 da manhã, início da prova às 9h10, não deixa para chegar em cima da hora, procura o seu local de prova, se for longe da sua residência, já faz aí um mapinha, já procura saber onde é, para não haver erro, né? Para não haver atraso e vocês não ficarem fora desse concurso. Duração das provas, 4 horas. Lembrando que são as questões objetivas e mais a dissertativa, que é a redação. Data da prova de professor docente 2, 3 de dezembro, mesmo dia, tá? Então, a abertura do portão às 15 horas, vai ser na parte da tarde, fechamento do portão às 16 horas, início das provas às 16h10, também 4 horas de prova. E tá aí no 6.3.1.1, candidato poderá se inscrever para mais de um cargo, desde que as provas ocorram em horários diferentes. É bem óbvio, mas está previsto no edital para não haver problema, né? Bom, títulos. Então, a gente precisa ler direitinho, tá? Como serão atribuídos os pontos. Então, tem a ampla concorrência, vai ser até o número 10 vezes o número de vaga para ser considerado o título, né? Para você mandar o seu título. Por isso, você precisa ficar atento. Não é fazer o concurso e deixar para lá e vai ser chamado, não, gente. Se você tem título, fica ligado, tá? Orientador educacional, supervisor pedagógico, professor docente de arte, professor docente de educação física, professor docente 1, ciências e língua portuguesa, classificados até 5 vezes o número de vagas. Então, é aí o mesmo número de correção da redação, tá? Da questão dissertativa. E professor docente 2, mesma coisa também, até 3 vezes o número de vagas, porque também, se passar disso, eles não vão te chamar, né? Porque não vai corrigir também a sua redação, então eles não chamam, tá? Candidato com deficiência, a mesma coisa, até a 8ª colocação, até a 6ª e até a 18ª. Bom, vamos lá, gente. A parte mais emocionante aí do edital. Então, a gente tem lá, 001 é o Código de Inspetor Escolar. Então, tem que ter curso de pedagogia ou licenciatura em qualquer área do conhecimento. Lembrando, pedagogia com habilitação em inspeção escolar, né? Então, você também pode ter uma licenciatura em pedagogia ou em qualquer área do conhecimento e pós-graduação em inspeção escolar, ok? Então, além da formação, é exigida a experiência de 2 anos. Experiência docente comprovada de até 2 anos. Total de vagas, ampla concorrência, né? Total geral de vagas, 5, ampla concorrência, 4, PCD, 1. Trabalho, 20 horas semanais, vencimento base, R$ 2.942,28. 002 é o Código do Orientador Educacional, mesma coisa que inspeção com habilitação e orientação ou qualquer outra licenciatura, lembrando que tem que ser licenciatura com pós-graduação em orientação educacional. Lembrando aí, número total de vagas 18, vagas de ampla concorrência 17, PCD 1, jornada de trabalho 20 horas, mesmo rendimento aí, vencimento base de inspetor escolar. Código 003, cargo professor docente arte, então tem que ter licenciatura plena com habilitação para magistério na área de arte, né? Curso superior completo em licenciatura. Lembrando que todos os cargos exigem licenciatura com após, né, na especialidade, tá bom? Então, lembrando disso, todos os que estão aqui, e lembrando que a educação física tem que ter registro no CREF, o Conselho de Classe Específico, tá bom? Então, se você é professor de educação física, se organiza aí. Se não estiver pagando o CREF, né? Então, total de vagas de professor docente arte, 20. Só tem uma para PCD,
20 horas, vencimento base 2.942,28, mesmo de educação física, mesmo número de vagas, mesmo número de PCD, mesma quantidade de horas semanais. Professor docente 1 ciências, 16 vagas, uma para PCD, 20 horas, mesmo salário. Professor docente 1 em geografia, total de vagas 15, né? Uma para PCD, 20 horas de trabalho semanais, mesmo vencimento. E professor docente 1 História, 14 vagas, uma para PCD, 20 horas de trabalho semanais, mesmo salário. Vamos lá, código 008, professor docente 1 Língua Inglesa, né? Também licenciatura com habilitação para magistério na área correspondente, tem que ter habilitação em magistério. Existe aí, se existir bacharel, né, da profissão de vocês, vocês não podem ser bacharel, vocês têm que ser licenciados, vocês podem ser licenciados e bacharéis, né, mas tem que ter aí a licenciatura. Língua inglesa, 8 vagas, uma para PCD, 20 horas. Língua portuguesa, 22 vagas, 2 para PCD, 20 horas. Docente 1 matemática, 14 vagas, uma para PCD, 20 horas. Supervisor pedagógico, código 011. Você tem que ter o quê, gente? Curso completo, superior completo em pedagogia, com habilitação e supervisão, em instituição reconhecida pelo MEC ou em qualquer área do conhecimento, com pós-graduação em nível de especialização com duração de 360 horas em supervisão escolar, realizada em instituição reconhecida pelo MEC, além da formação exigida experiência docente de 2 anos, tá? Então, 22 vagas, 2 vagas para PCD, 20 horas de trabalho semanais, R$ 2.942,28, mesma remuneração de todos os docente 1, que em São Pedro da Aldeia, docente 1 é para os anos finais, né? Então, vamos lá. 012 o código, cargo, professor docente 2, você tem que ter curso normal superior ou curso superior completo em pedagogia, e com habilitação para lecionar na educação infantil e anos finais do ensino fundamental ou ensino médio na modalidade de curso normal com formação de professores, sempre instituição reconhecida pelo MEC, tá? Total de vagas, 120 vagas, 6 vagas para PCD, jornada de trabalho, 25 horas semanais, salário R$ 2.763,22, mais ou menos, quase R$200 a menos do professor 1 e do supervisor, orientador e inspetor, tá bom? Então, esses são os cargos, essas são as vagas, esses são os vencimentos. Então, vamos lá, gente. Ensino superior completo, o que vai cair? Então, a gente tem conhecimentos específicos, português, legislação educacional e suas atualizações, e vai cair a questão dissertativa. Então, a gente tem lá 20 questões de conhecimentos específicos, 10 questões de português, 10 de legislação e uma questão dissertativa. Peso. Conhecimentos específicos, gente. O mínimo máximo de pontos que vocês podem conseguir em cada disciplina é 60, o mínimo 30. Então, tem que acertar 50% das questões. Fiquem ligados. De português, vocês têm, vale 2 cada uma. Vocês têm que acertar no máximo, né? Vai acertar 20, que são 10, né? Multiplicando. E vocês têm que acertar no mínimo a metade, tá bom? Tirar 10. Na legislação educacional, vai valer 1 ponto cada questão. Vocês vão conseguir tirar no máximo 10 e precisa de 5. Tem que acertar metade das questões, tá bom? Não pode acertar só uma, não pode acertar só 2. Vocês têm que acertar 50%. E questão dissertativa, vocês só podem tirar metade também, tá? Vocês no máximo, né, vão fazer 40 pontos e tem que acertar pelo menos tirar metade da pontuação na redação. E vamos lá, e para docente 2? Docente 2 tá uma maravilha, gente. A galera toda, né, reclamando aí. Conhecimentos específicos, matemática, português, legislação educacional e suas atualizações e a questão dissertativa. Vamos lá, quanto vale cada questão? A gente tem 10 questões de cada. Então, tem 10 específicos, 10 de matemática, 10 de português, 10 legislações, de legislação, né? E
Quanto que eu posso tirar no máximo? 20, cada uma vale 2. De legislação, cada uma vale 1, então só posso tirar 10. E a dissertativa vale 40. Posso acertar, tenho que acertar, sou obrigada a acertar quanto para pontuar, para não ser eliminado do concurso? A metade, né? Então, eu tenho que acertar a metade, 10 de conhecimento específico, tirar 10, né? Então, no caso aqui, eu tenho que acertar 10 questões, 10 de matemática, 10 de português, 5 de legislação e a metade do ponto da dissertativa. Tá puxado, gente? Vamos estudar. Que, né, a oportunidade dessa não é todo dia. Estão reclamando bastante aí do vencimento base, mas se vocês forem comparar, né, não tá ruim, tá? Vamos lá. Conteúdo. Agora a gente vai falar da parte específica do curso da Miller Connect, que é um curso de disciplinas didático-pedagógicas, né? E a gente vai ler aqui sobre a legislação. Lógico, o que vai cair na prova, vocês vão dar uma olhadinha no edital. Matemática, né? Mas o que vai cair de legislação? Português, matemática, né? Mas o que vai cair de legislação? ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, LDB, LBI, PNE, Base Nacional Comum Curricular, Plano Municipal de Educação de São Pedro da Aldeia, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, nossas DCNs. Onde tem tudo isso, gente? Onde tem as diretrizes? Lá no portal do MEC, eles botam aqui o link. E o PCCR do Magistério de São Pedro da Aldeia. PME de São Pedro e Magistério de São Pedro. Vocês vão achar essa documentação lá no site do IBAN, tá bom? Inspetor escolar. Então, a gente tem aqui conceituação e evolução histórica, características e tipos, princípios e objetivos, história da educação e da pedagogia, inspeção como um trabalho planejado, projeto político-pedagógico, BNCC, avaliação, tendências pedagógicas, filosofia, sociologia, psicologia da educação, currículo, planejamento, avaliação, interdisciplinaridade, disciplinaridade, legislação, as alterações da LDB, os direitos e deveres da criança e do adolescente do ECA, os pareceres CNS-SEB, conhecimento sobre a legislação nacional, vamos lá, referenciais curriculares do ensino fundamental e ensino médio, educação inclusiva, EJA, ensino fundamental e médio, né? Então não cai RCNEI, cai fundamental e médio, EJA, legislações municipais de educação, Plano Nacional de Educação Nacional e Municipal, currículo na perspectiva de inclusão, currículo adaptado, PME de São Pedro e atribuições do cargo de inspetor escolar, tá? O que vai cair para orientador educacional? História e princípios da orientação educacional, habilidades e competências do orientador educacional, instrumentos da ação da orientação educacional, papel do orientador educacional na escola, organização do trabalho pedagógico na escola, atividade do orientador educacional, educação especial na visão inclusiva, orientação vocacional, sondagens e interesses, aptidões e habilidades do educando, teorias educacionais em disciplina na escola, bullying, orientação educacional da educação inclusiva, legislação educacional e suas atualizações, Constituição, LDB, PNE, ECA, LBI, BNCC e PME de São Pedro da Aldeia e atribuições do cargo de orientador educacional. Tudo isso tem lá no nosso curso, tá? Supervisor pedagógico, a quebra de paradigmas na orientação pedagógica e as mudanças decorrentes no perfil do supervisor pedagógico, habilidades e competências nas dimensões humanas e técnicas da nova orientação pedagógica, instrumentos na ação da orientação pedagógica, elaboração, acompanhamento e avaliação, a organização do trabalho pedagógico na escola, orientação aos docentes, identidade profissional do supervisor pedagógico, participação da escola, tendências pedagógicas, projeto político-pedagógico, currículo, avaliação, educação especial na visão inclusiva, supervisão pedagógica na educação inclusiva, legislação educacional e suas atualizações, Constituição, LDB, PNE, ECA, LBI, BNCC, PME de São Pedro da Aldeia e atribuições do cargo de supervisor pedagógico. Tudo isso vai ter lá no nosso curso, tá? E vamos ver aí as específicas, conhecimentos específicos do professor docente 2. Então, tem LDB, LBI, PME de São Pedro da Aldeia, novas tendências pedagógicas, planejamento e avaliação, regimento escolar, PPP,
competências e habilidades, EJA, 5 primeiras fases, BNCC, educação infantil, direitos de aprendizagem, desenvolvimento e campos de experiência, né? Tá lá na nossa BNCC, ensino fundamental dos anos iniciais, componente, áreas do conhecimento, componentes curriculares, componente curricular de língua portuguesa, práticas de linguagem, leitura, escrita, oralidade e análise linguística semiótica, componente curricular matemática, unidades temáticas, ciências, geografia, história, vamos lá, noção de espaço público e privado, transformações permanentes, vocês vão dar uma lida melhor no edital, mas isso aí é o que vai cair para professor docente 2. Bom, agora aqui, né, as etapas, as datas previstas, isso pode, né, ser que de repente pode haver alguma modificação dessas datas. Então, a publicação do edital foi dia 27/9, até dia 26/9, vocês estão dentro daquelas possibilidades de isenção, a partir do dia 27/9, não mais, tá? Período de inscrição na internet de 2/10 e 31/10, limite para pagamento do boleto 1º de novembro, data para verificar se a inscrição foi deferida 6 de novembro, prazo para solicitar a isenção do pagamento do valor de inscrição de 2/10 a 4/10, são 2 diazinhos, divulgação dos pedidos de análise do pedido de isenção 23/10, recursos contra pedidos de isenção indeferidos 24 e 25/10, divulgação das respostas aos recursos contra a isenção deferida, 30/10, aplicação da prova, 3/12, publicação do gabarito preliminar, 4/12, recursos contra o gabarito, 5 e 6/12, publicação do resultado parcial das notas objetivas, 9/1, disponibilização do cartão resposta para consulta 9/1, recursos contra o resultado parcial 10 e 11/1, e por aí vai, né, gente? Então, a divulgação do resultado final vai ser dia 9 de fevereiro de 2024, né? O que interessa pra gente essas datas aqui primeiro, até a prova. Depois a gente vai ficar ligado, envio do título de 10 a 12 de janeiro, tá? Depois, resultado da prova dissertativa, 31 de janeiro. Então, a gente já vai saber aí, na publicação da síntese dos recursos no dia 22 de janeiro, se a gente deve, né, ou não. Aí a gente já vai ter um panorama, né, de tudo que aconteceu aí, né? A gente já vai ter, cadê o envio dos títulos? Envio dos títulos de dia 10 a 12 de janeiro. Então, a gente tem aqui, ó, 10 a 12 de janeiro para enviar os títulos. Então, é uma data que a gente tem que ficar, né, atento, mesmo porque dia 10 e 11 sai, vocês já vão estar com os recursos contra o resultado parcial, tá bom? Então, para a gente estudar para essa prova, vamos lá. A gente tem aí... Bom, a gente tem aí até dezembro para estudar, né? Então, a gente tem outubro, o mês todo, novembro, o mês todo. Lembrando que a prova é no iniciozinho de dezembro. Então, a gente tem praticamente aí, né, um mês e pouco para estudar. Então, fiquem atentos, tá? Já comecem a estudar. Outubro, a gente tem aí 2 meses, né? Então, fiquem atentos. Se vocês quiserem estudar com a Miller Connect, a gente vai estudar as disciplinas didático-pedagógicas para concurso. As aulas acontecem em videoaulas. A gente tem as questões em PDF que são resolvidas nas aulas para imprimir, para que vocês treinem antes de assistir a aula de resolução de questões. E a gente todas as questões a gente ensina a raciocinar para que você tire aí sua nota máxima aí do concurso e passe, né, seja aprovado, seja um novo efetivo aí, servidor público efetivo em São Pedro da Aldeia. Inscrição, né, para o curso a gente vai deixar na descrição do vídeo. Então, entrem em contato ou se inscrevam através da plataforma Hotmart. Lá tem várias formas de pagamento,
tá? E comece agora, né? Para que vocês consigam aí a tão sonhada aprovação. Tchau, tchau!